Bom dia, hoje é 28 de abril de 2020, terça-feira, e a nossa aula é aula de matemática. E nós vamos então para o caderno de atividades que vocês têm, vamos trabalhar matemática nas páginas 16 e 17. Ainda as atividades 7, 9 e 10. Então, repetindo, caderno de atividades, páginas 16 e 17, e exercícios 7, 9 e 10. Muito bem. Esse material, esses exercícios, por que eu pulei o 6 e por que eu pulei o 8? Porque o 6 e o 8 vão falar sobre divisão. Depois nós vamos ter uma aula de divisão. O 7, o 9 e o 10 falam de multiplicação, são exercícios de multiplicação. Então, hoje a nossa aula é sobre multiplicação, certo? Vamos, então, aprender um pouco como que se faz uma multiplicação. Vejamos. Então, a professora vai dar alguns exemplos aqui para a gente poder, antes de fazer os exercícios em casa. Então, nós vamos começar fazendo o seguinte cálculo. A professora está pedindo para vocês mandarem fotos para a gente fazer uma atividade. Na verdade, essas fotos vão ser encaminhadas para a coordenação, colocar na pasta do aluno. Mas olhem só, aqui eu tenho uma foto das crianças, dos alunos que já me mandaram. Viram só? Estão reconhecendo o rostinho de vocês aí? Muito bem, então eu quero saber quantas fotos que eu já recebi. Como que eu vou fazer essa multiplicação? Ao invés de eu somar uma por uma dessas fotos, eu vou multiplicar o número de linhas pelo número de colunas que eu tenho nessa foto. Então, quantas linhas eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3 linhas de fotos. Cada linha tem quantas fotos? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 crianças, 6 fotos. Então, o nosso cálculo é 3 linhas vezes 6 fotos em cada linha. Vamos lá, então? Muito bem. Então, o cálculo que eu preciso fazer é o seguinte. Eu tenho aqui a lousa e nós vamos desenvolver, então, essa multiplicação das fotos de vocês. Então, vamos lá. Eu tenho 3, olha só, o desenho era assim, ó. Vamos refazer aqui. Eram 3 linhas, certo? 1, 2, 3 linhas de foto. Cada linha tinha 6. Então, 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Então, eram 3 linhas, 1, 2, 3, com 6 fotos cada linha. Como que eu vou multiplicar? Então, é 1, 2, 3, 3 linhas vezes 6 colunas. Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. A nossa conta é essa. Na multiplicação, esse sinalzinho aqui, ó, que é um X, ele é o sinal que representa a multiplicação, correto? E aí, esses números aqui, o 3 e o 6, a gente chama fatores. E o resultado que vai estar aqui, nós chamamos de produto. Por isso que na multiplicação a gente fala a ordem dos fatores não altera o resultado. Porque eu posso fazer tanto 3 vezes 6 ou 6 vezes 3, que o resultado vai ser o mesmo. Então, vamos lá. A nossa continha para eu montar aqui, ó, vai ser da seguinte forma. Vamos lá. 3 vezes 6. Então, 6 vezes o 3, vamos ver? 6 vezes o 3. Ou 3 vezes o 6, vamos lá? Vamos fazer 3 vezes o 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu fosse fazer a adição, somar tudo isso, era isso que eu ia fazer. Ó, eu fiz 3 vezes o 6. Quanto que daria? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, 3 vezes o 6 é 18. Se eu for fazer 6 vezes o 3, também vai dar 18. Ó. 1 vez o 3, 2 vezes o 3, 3 vezes o 3, 4 vezes o 3, 5 vezes o 3, 6 vezes o 3. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
também deu 18. Por isso que a gente fala que a ordem dos produtos não altera o resultado. 3 vezes o 6 é 18 e 6 vezes o 3 é 18 também, certo? Para isso, depois a Pro vai mandar a tabuada e a tabela de Pitágoras, que ajuda a encontrar o resultado das multiplicações, certo? Então, esse é o nosso primeiro exemplo baseado, deixa eu colocar para cá, baseado nas fotos de vocês. Agora a gente vai fazer uma outra multiplicação. Essa multiplicação é o seguinte, eu tenho aqui comigo na minha casa bolita. Quem gosta de bolita? Olha só, um potinho cheio de bolitas, olha só. Muito bem. Eu quero saber quantas bolitas que eu tenho nesses potinhos. Eu tenho 3 potinhos, estão vendo? Eu tenho 3 potinhos cheios de bolita. Mas, professora, quantas bolitas tem no total? Como que vai ser a minha multiplicação? 3 copinhos vezes a quantidade de bolita que tem em um copinho. Porque se elas são quantidades iguais, eu coloquei o mesmo tanto de bolita em cada copinho. Se eu ver quantas bolitas tem em um copinho e multiplicar por 3, vai ter o resultado. Então, nós vamos pegar esse copinho aqui para ver quantas que tem aqui dentro. Vou tirar, vou colocar aqui na minha mão, certo? E agora eu vou colocar de volta no copinho. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, peraí, 5, 6, vamos lá, 7, 8, 9, 10, 11. Cada copinho tem 11 bolitas. Então, como que vai ser essa conta nossa? Vai ser 3 copos vezes 11, para eu saber quanto que tem no geral, de vez de eu somar todas as bolitas. Então, vamos lá. Vamos fazer. Então, o nosso cálculo é assim. Eu tenho 3 copinhos, né? Vamos colocar aqui, ó. 3 xícaras. Faz de conta que é uma xícara, né? Com 11 bolitas cada xícara. Muito bem. Como que eu vou fazer, então, essa multiplicação? Eu vou fazer 11 bolitas, eu tenho em cada copinho, vezes 3 copinhos. Olha lá, quanto que é 3 vezes 1? Ó, pensa na cabeça. 3 vezes o 1. Ó, 1 vezes o 1, 2 vezes o 1, 3 vezes o 1. Quanto que é 3 vezes 1? São 3. De novo, 3 vezes 1 é quanto? 3. Ou eu posso fazer 1 vez o 3. Como que é 1 vez o 3? 1 vez só o 3. 1 vez o 3 é 3. Então, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 1, 3. Na multiplicação, quando eu tiver um número aqui, ó, que entrou na casa, saiu da unidade e entrou na dezena. O número que está multiplicando aqui embaixo, ele precisa multiplicar tanto a unidade, ó, ele multiplica a unidade e ele multiplica também a dezena. Se fosse um número, por exemplo, digamos que cada copinho tivesse 111 bolitas, né? Vezes 3. Eu ia ter que multiplicar o 3 pela unidade, pela dezena e pela centena. Como que ia ser? 3 vezes 1, 3. Daí, de novo, eu pegaria o 3 aqui na dezena. 3 vezes 1, 3. De novo, pegar o 3 e aqui na centena. 3 vezes 1, 3. Seria 333. Então, lembre-se disso. Na multiplicação, vai multiplicar todas, tanto a unidade, a dezena, a centena, todos os números que tiverem. Correto? Então, no nosso caso aqui, dos meus copinhos com bolita, seria 33. O meu total eu tenho 33 bolitas dentro dos 3 copinhos. Correto? Então, ó, agora vai ficar com vocês. Atividade 7, atividade 9 e atividade 10 do caderno. Lá tá em número romanos, tá bom? Então, vocês vão fazer lá, ó. Tá assim, ó, 5, né? Esse aqui é 5, 6, 7, aí 9 e 10, tá? Tá desse jeito lá na apostila. Atividade 9, atividade 10 e a atividade 7, certo? Então, deixo com vocês, pra vocês fazerem e depois eu volto com as correções. Até mais!